na verdade, mudar um pouquinho a abordagem. Tá? Mudar um pouquinho aí a abordagem, tá? E isso daí vai ajudar a extrair mais riqueza, né, do mercado, tá certo? Então, né, vamos falar aqui sobre as broken news. Falar sobre o que? O booster reverso, né? Falar um pouquinho sobre o booster reverso. As flags, escaletas. Então vamos lá, né? Vamos lá? Bom, então antes de nós falarmos sobre essas duas estruturas, vamos pensar o seguinte, né? Qual que é o maior potencial que nós podemos extrair das opções? Então nós temos, né, temos prêmio Nobel, temos pelo menos algumas dezenas de milhares de trabalhos pelo mundo falando sobre o quê? Precificação de opção, precificação de oportunidades. Tá? É importante isso, né? Até em várias conversas, né, a gente, conversando com amigos, já fizeram negócios ruins com a gente, né? E a gente fala assim, né? Uma coisa nós aprendemos uma coisa que é muito importante, né? Que problema geralmente se resolve com dinheiro. Então, né, geralmente se resolve com dinheiro. Eu quero emagrecer. Bom, basta para você ter mais grana, ter mais tempo, poder comer uma comida mais saudável, tá? Ao invés de ficar comendo uma comida altamente calórica, né? Vai falar assim, nossa, eu não me sinto muito bem, eu tenho um problema assim de autoestima, queria ser mais bonito. Beleza. Começa por comer melhor, quem sabe fazer uma plástica, um tratamento de pele, enfim, tá? Tudo parece que melhora, né? Quando você tem um pouquinho mais de dinheiro, né? Ajuda, né? Eu lembro daquela novela A Usurpadora, né? E a Paola, né, lá, né, ela fala assim, aí alguém chega para ela e fala assim, mas dona Paola, que você, alguma coisa que eu possa ajudar a governanta dela? Peça para o Carlos Daniel colocar $1 milhão na minha conta, isso já vai me deixar mais feliz, né? Então é meio por aí mesmo, tá? Então quer dizer que tudo fala sobre preço. E isso daí faz, né, gera um fascínio muito grande, né? Fala assim, cara, você tem que ser remunerado. Você me indicou um cliente, eu dou 10%, sei lá, tem alguma coisa assim, beleza, tá. Mas isso, no universo dos derivativos, é a menor parte. Enquanto que no universo, vamos dizer assim, dos negócios, né, físicos, ele não é a menor parte, ele talvez seja a segunda maior parte. Porque acho que qualquer negócio que a gente vai fazer, ele tem que ser um negócio honesto, legal e sustentável. E no segundo plano, tem que dar lucro. Tá certo? Tem que dar lucro, tá? Claro, às vezes esse lucro ele é o primeiro item. Às vezes se sobrepõe até questões éticas, só que não deveria. Mas tem a primeira faixa, a questão ética, a segunda parte, né, a questão financeira. Certo? Só que em geral a questão financeira ele é colocado em primeiro plano. E nas opções ela devia ser colocada talvez em terceiro ou quarto plano, não no primeiro plano. E todo o trabalho do mundo é sobre o quê? Precificação de opções. Então você vê muita gente falando assim, essa opção está boa porque a vol está baixa. Todos os caras que eu falo que operam vol um dia quebraram. Porque a vol estava baixa e baixou mais. O papel caiu muito e caiu mais. Mas a vol é mais complicado, né? Tem um cidadão que ele fala assim, você não sabe quando o preço está alto ou está baixo. Você sabe quando que a vol está baixa ou alta. Eu já discordo disso. Eu acho que essa frase, veja, mas essa frase foi proferida há mais ou menos uns 17, 18 anos atrás. Então, para aquela época é válida. Hoje já não é mais válido. Nós tínhamos uma vol de 25% na BOVA e agora tem até de 16%. Então, quer dizer, o tempo passou, a volta abaixo de 16%, eu não sei. SP500 já teve vol de 7% ao ano. 7% ao ano é uma vol tão baixa, tão absurda, que compensa comprar opção. Porque a possibilidade de você ganhar é muito grande, porque a vol está baixa demais. Tá? Mas então, tudo fala sobre o preço. Então vamos pegar aqui, né, falar um pouquinho sobre um pouquinho mais, né, sobre as propriedades das opções. Tá? Então vamos, pode falar os atributos das opções. As
opções. Tá certo? Então ele tem o seu valor, que todo estudo que dá precificação. Então muita gente preocupada com a precificação, que é 99% do mundo, tá? E tem um segundo que ele aparece, que é o quê? O seu poder de cobertura. Tá certo? O seu poder de cobertura. Então vamos dar um exemplo de poder de cobertura. Tá? Então vamos lá. Sobrou put longa na minha conta. Tem um put longa lá de, sei lá, de 110 ou de 115. Sobrou put longa. O que eu posso dar volta? O que eu posso fazer? Aquela put longa me dá uma garantia que eu posso fazer o quê? Eu posso comprar papel, não é? Porque ele está me garantindo uma compra de papel. Porque se eu compro papel, o mercado cai, eu estou garantido. Então ele gera uma cobertura de valor. Então, por exemplo, cobertura, né? Então isso é um caso de cobertura. Você tem uma put como defesa. Put para defesa. Isso é um exemplo de cobertura. Quer dizer, uma cobertura contra quedas, tá certo? E existe uma outra cobertura que é o seguinte, né? Um outro exemplo de cobertura é assim, olha, você faz uma trave horizontal de linha, de call e virou pó. E te sobrou lá uma A28 sobrando. Está sobrando uma A28. Então assim, olha, essa A28 está tão magrinha, está só 30 centavinhos, o que eu faço com ela? Olha, você pode ou vender ela ou fazer o seguinte, será que você não pode fazer isso? Vender duas da B26 e comprar uma da B24? Se você fizer isso, vender duas da B26 e comprar uma da B24, o que nós teremos? Nós temos uma borboleta. Tá? Vamos supor que isso daqui você faça zero cost call. Tá? Vamos supor que seja zero cost call. Quer dizer, você está aproveitando essa cobertura aqui para fazer essa operação. E essa operação, né, os vendedores do curso falam que você pode ganhar até R$2 no vencimento, né? Eu nunca vi isso acontecer. Mas até 1,30, 1,40 dá para ganhar sim. Perto aqui do miolo. Tá? Você está comprando uma borboleta 24, vendido em 2,26 e comprando da A28. Beleza, então tá beleza. Então veja que o valor de cobertura dele é maior do que o seu próprio valor. Porque teoricamente isso aqui vale só 30 centavos, e você fizer isso aqui no Zero Cost Call, você teoricamente tem esperança matemática de ganhar até R$2. Mas ele não vai dar isso. Provavelmente, passa alguns dias, essa borboleta de asa 2, da Petro, por exemplo, ou no Itaú, já vai para uns 45, 50, ele estaciona na faixa dos 70 até os 80 e fica um tempão lá. Tá? E nos últimos dias, nos últimos 6 dias, ele pode rasgar e acelerar para 1,20, 1,30. Se ficar aqui perto, entre 25 e 27. Entre 25 e 27 não muda muito o payoff dele. Fica lá na faixa de 90 e poucos centavos dessa borboleta 5, 6 dias antes. Então, quer dizer que quando você sobe uma call longa e você tem uma call curta, e você quer fazer alguma coisa, talvez uma borboleta seja um negócio legal. Tá? Então ele tem um potencial de cobertura, né? Pode ser uma cobertura como uma defesa, no caso de uma put, tá? Né? Ou então uma cobertura dessa natureza aqui. Se for uma put curtinha, você também pode montar uma borboleta, né? Você tem depois uma put do 24, você pode fazer um booster reverso, né? Do 28 com 26 e aproveitar a cobertura dele. Tá certo? Bom, e por último, ele tem, olha, assim, a gente fala por último, mas isso não é definitivo. Eu vou te dar um exemplo de uma coisa que nunca não é definitivo, que não era definitivo. Nós temos 4 atributos para a riqueza. Propriedade, certo? Você compra, vendeu mais caro, você ganha. O segundo é o usufruto, caso, por exemplo, do aluguel. O aluguel é um usufruto. Quando você aluga uma casa para alguém, você está vendendo o usufruto. Você poderia usar aquela casa e está vendendo para outra pessoa o usufruto. O terceiro, né, é o lastro. Você tem margem, você bota lá como garantia, ou no caso lá da Vale, você pode operar Vale lá. Tá certo? Você opera lá como garantia. Pode operar lá como, usa como garantia, né, um CDB, uma LFT. Tá? E você pode fazer uma operação de Vale, uma operação de Petro, vendendo put. Então, esse é um exemplo de lastro. E o último elemento mais importante é a assunção. Tá? Se você pode assumir a venda de um papel no 30, você pode vender uma call no 30.
E se você pode assumir uma compra no 30, você também pode vender uma put no 30. Então você pode vender call e put e se beneficiar com o ganho dos dois. Então essa é a propriedade da assunção dele, tá certo? Então no caso aqui dos ativos das opções, ele também tem o poder da assunção, tá? Mas a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente, tá? Mas ele tem um outro poder, tá? Que é o de equivalência, tá? E olha que coisa interessante nos fundos imobiliários. O fundo imobiliário você compra a cota, certo? Você compra a cota. Então no imóvel já tem o quê? A propriedade e o usufruto. E o fundo imobiliário é uma questão de tempo as corretoras aceitarem como lastro. E também eu acho que é uma questão de tempo ter opções de fundo imobiliário, que seria o quê? Assunção. Então veja, agora olha só que coisa maluca. Agora você pode alugar, né? Deixar sua carteira de fundo imobiliário para aluguel, não é isso? Mas espera aí, o aluguel você não está alugando imóvel físico? Que é, você está vendendo o quê? O usufruto. E agora você pode alugar suas cotas, você está ganhando 2 vezes o aluguel, o usufruto físico e o usufruto eletrônico, o usufruto, vamos dizer, digital dele. Você vê que coisa interessante, né? Então, quando a gente está falando que, olha, esse daqui é o último item, não é o último item, é o último item agora, dentro do que a gente consegue materializar. Eu entendo como uma propriedade, né, uma coisa, algo que você possa extrair algum tipo de riqueza. Aquilo que você não pode extrair nenhuma riqueza no mundo capitalista, ele tem lá o seu valor, mas ele não pode dizer que não, só grande propriedade dele. Tá? Eu acho engraçado aquele pessoal que faz assim, ele pega lá um estudo maravilhoso assim de 5 anos, 10 anos, 20 anos, fala, olha, eu tenho todas essas informações aqui, eu só não sei como extrair riqueza disso. Eu falei, pois é. Então aí você está, sabe com o quê? Com um passivo, em vez de ser um ativo. Por quê? Em vez de você pegar esse tempo e trabalhar, vender algodão doce e ganhar 2.000% numa transformação, você está perdendo tempo aí olhando para um banco de dados que não vai te trazer nada. Sem contar que esse banco de dados pode estar o quê? Corrompido. Então todas as coisas que você vai fazer no mercado financeiro é o quê? É no olho, é no empirismo polinésio malaio. Você tem que ver se funciona para você fazer a operação. Não adianta pegar toda aquele histórico pode estar corrompido. É só você ver, por exemplo, você vai pegar lá, se você pega lá, pega uma opção lá, pega, por exemplo, a BOVA P25, tá? Com vencimento de 2025. Você viu que o primeiro negócio dela saiu com uma vol de 38%. E no dia seguinte a vol caiu para 20%. Então, será que esses 38% de vol era uma realidade ou era um ponto forte? Aquilo, e tinha um comprador naquela vol lá. Né? Ou aquilo foi uma distorção? Será que aquilo vai voltar a ser? Se tivesse hoje 30%, 40%, né? Ou essa P25, nossa, ele estaria, foi negociado, se não me engano, a uns 9 e pouquinho, estaria quase R$18 o negócio. Tá? Então o que acontece? Você tem que ir lá e testar o negócio em loco. Tá? Senão toda aquela informação ela acaba não valendo nada. Tá? Então vamos lá, né? Então voltando aqui, né? Tem um outro poder dele que é o poder de equivalência. Então esse daqui é fantástico. A equivalência ele é o mais poderoso que tem. Tá? Por que equivalência? Tá? Bom, por que esse termo ele não é citado? Esse até é citado, mas esse não é citado porque é uma coisa nova. É uma coisa razoavelmente nova. Tá? A grande liquidez das opções, tá? É uma coisa de 15, 20 anos para cá. Até 20 anos antes, né? Vamos dizer assim, anterior a 2000, 2001, antes, né, lá das Torres Gêmeas, as opções eram um negócio complicado. Né? Você precisava até ter operador na roda para conseguir comprar ou vender uma opção, dependendo do lote. Se o lote ele era muito grande, por exemplo, né, você só ia para a roda, o eletrônico não era muito forte. Depois que o eletrônico ficou mais forte, né? E tinha opções, por exemplo, que não sei se por conta de proteção de mercado, você só conseguia negociar na roda. Eu lembro uma Telemar, né? Não lembro qual que era o mês, mas era do 44, que não tinha liquidez no eletrônico. Tinha no eletrônico, você colocava a ordem e não saía, só tinha na roda. O operador tinha que ligar na roda. Tem roda aí para F44? Era assim o negócio.
Tá, então isso daqui são coisas razoavelmente modernas, né? Recentes. Então vamos lá, um exemplo de equivalência, tá? Então vai lá, né? Você tem lá, por exemplo, você está comprado numa A28. Então a equivalência, né? Quer dizer, isso aqui é o seu original. Tá? E aí acontece o seguinte, você fala assim, olha, aí daqui não vale quase nada, né? Mas suponha que você, né? Vamos supor que o papel está aqui 25, o papel. Está 25, né? E aí você fala o seguinte, você fala assim, olha, esse cara aqui, tá? Vamos supor que você fala um valor assim, olha, esse cara aqui no 30, tá certo? No 30 eu aceito, né? No 30, né? Tá certo? Eu aceito entregar ele de graça, por exemplo. Eu aceito entregar ele de graça no 30. Não, no 30 eu aceito entregar de graça. O papel está 25. Então, beleza. Então, no 30 se aceita entregar ele de graça, né? Então, vamos pensar o seguinte, né? Eu vou fazer o seguinte. No 30, então, eu vou fazer assim, olha. Eu vou comprar aqui, tá? Eu vou comprar aqui uma da A, né? 20... Comprar aqui uma da A26. Vender duas da A28. Tá certo? E comprar, né? Uma da A31. Vamos ver se eu consigo fazer essa operação aqui. Né? No Zero Cost Call, vai? Tá certo? No Zero Cost Call. Então, essa operação aqui é uma operação torta. Porque se o mercado for até 31, eu vou perder R$1 aqui, certo? Vou perder R$1 aqui. Por quê? 26, 28 tem que fechar no 30. Tá? Mas eu falei o seguinte, que lá no 30, eu aceito sair no zero. Ou vamos supor, eu falo assim, ó, no 31, eu aceito não receber nada. Eu aceito perder tudo no 31. Quer dizer, né, se chegar no 31, eu aceito entregar isso no zero. Então, se chegar no 31, quantos reais que eu posso perder? Do 28 para o 31 são R$3, não é? Quer dizer, no 31, né, essa A28 vai valer quanto? R$3. Então, eu aceito perder esses R$3 aqui. Não, esses R$3 eu deixo no mercado. Eu aceito. Essa é a minha assunção. Quer dizer, eu estou abrindo mão disso. Então, eu posso montar uma operação de equivalência que no 31 eu perca R$3. No 31 eu perco R$3, tá bom? Então, eu vou fazer 3 operações dessas. Eu vou fazer 3 de A26 menos 2 A28 mais A31. Você tem que ver qual que dá Zero Cost Call. Se aqui for 27 com 20, 29, 28,5, tá, você vai fazer a sua conta lá. Mas pode ser, sei lá, 27 com 28,5. Aquela que, caso ele estoure até o 31, você perca R$1 e multiplica pelo número de lotes. Tá bom? Então, se isso daqui for para o 31, esse lote aqui eu perco 3 vezes 1, né? Eu perco R$3 aqui. Então, essa é a minha operação. Então, em vez de eu manter isso aqui só A28, a minha operação é, eu vou comparar com a A28, essa é a minha operação, comprado em A28, ou essa daqui, olha, comprado em A28, comprado em 3 da A26, vendido em 6 da A28 e comprado em 3 da A31. Tá certo? Então, eu coloquei esse trombolho aqui, tá? Então, vamos lá. Esse cara aqui, no 25, 26, 27, 28, é tudo zero, né? Virou pó, não é isso? Aí no 29, vai valer 1, no 30 vai valer 2, e no 31 vai valer 3, tá bom. Tá? Isso daqui, no 25 vai valer 0, tudo vira pó, certo? No 26, o que acontece no 26? Bom, tudo vira pó, né? Agora a história muda aqui no 27. No 27, esse cara vale R$1, não é? Então vale 3 aqui. E tudo vira pó. No 28, esse cara vale R$2. Então eu recebo 6 aqui e tudo vira pó. E no 29, esse cara vale R$1. E esse cara aqui vale 3, esse daqui vale 3, esse daqui vale 1, então mais 3. Então vai dar R$4. No 30, né? No 30 eu vou receber quanto? 2 mais 0, eu vou receber 2, que é o meu break-even. E no 31 eu perco tudo aqui.
vale zero. Então, esse é o quê? É a equivalência. Esse é um exemplo de equivalência. Você está utilizando o potencial de ganho desse cara aqui, eu estou abrindo mão dele para poder o quê? Para poder modificar o quê? O payoff aqui no meio do caminho. A equivalência é talvez o elemento mais poderoso que tem que ser explorado. Aqui ficou muito claro, né? Como é que a equivalência é violenta. A partir daqui, quer dizer, ao invés, o que é uma equivalência? O que eu estou trocando? Eu estou trocando a esperança de ficar milionário, se isso chegar nos 60 ou nos 70, vamos supor que abre lá nos 60, 70, com um gap de 100%, você transforma esse 30 centavos em sei lá, em 30 reais, tá certo? Né? Ou você abre mão disso e trabalha melhor aqui nessa faixa operacional. Então, esse é o conceito de equivalência. Então, você... Oi? Sim. Se por acaso ali de 31, se ela for a 32, 33... Então, se ele for a 32, 33, vamos fazer o teste aqui, ó, 32, tá certo? Então, esse cara aqui vai valer 4. Tá? No 32, esse grupo aqui vai valer quanto? Eu já sei que ele vale menos 1 vezes 3, não é? Então, vale menos 3 acima de 31. Então, aqui quanto vai sobrar aqui? Vai ficar 4 menos 3. Ainda te sobra R$1. Você está, na verdade, abrindo mão desses potenciais R$3 que você vai ganhar se ele for do 28 até o 31. Tá certo? Mas depois ele continua. Ele vai, se subir mais, ele vai ganhar, vai para 2, vai para 3. Quer dizer, você abre mão desses R$3 aí. E se ele for para 60? Opa! Então, se for para 60, esse cara vai valer 32. E esse daqui vai valer 32 menos os 3 da Broken Wings. Quer dizer, não é tão ruim assim, né? Você continua com a esperança de ficar milionário, né? só que aí você... Então veja que a equivalência, ele talvez seja o quê? Um dos elementos que devia ser estudado primeiro. E você tem todos os trabalhos de TCC no escambau, todo mundo, todo ano, milhares de estudantes de economia, administração, engenharia, matemática, física, fazem o quê? Biólogos também fazem isso, né? Bioquímicos, né? Tentam trazer modelo de precificação de opções, de oportunidades, que é um saber pequenininho. Não é um saber que você vai falar assim, poxa, daqui a um tempo isso aqui vai servir para alguma coisa. Não, é um saber que ele para aqui, olha. A síndrome do primeiro degrau não é uma característica somente de grande parte dos brasileiros. Sabe quem que não quer sair do primeiro degrau? Não é característica, é característica talvez da espécie humana. Da espécie humana, porque é muito mais fácil você ficar discutindo aquilo que não tem uma coisa conclusiva. Aqui você já tem uma coisa mais conclusiva aqui. Você pode ganhar muito mais do que você está valendo. Mas aí, para o cara pensar numa borboleta, né, o cara vai confundir lá, né, finanças com biologia, né? Vai confundir lá, porque, cara, você fala borboleta do butterfly. Não sei se é muito bom esse termo, mas usa o termo, está valendo. Agora, conseguir chegar num conceito de equivalência é complicado. Porque a primeira, eu lembro muito bem, né? Acho que foi a última palestra, né? Que o mundo pôde presenciar, né? Da teoria da binarização. Então, falava-se lá da teoria da binarização e a gente fazendo lá, né? Explicando, né? Que aquilo lá, quer dizer, a teoria da binarização, ela é uma teoria que você é do mercado para a mesa. Não é do mercado, como é que é? Da prática para a teoria. Quer dizer, primeiro você vê o que o mercado te permite fazer e você decide se toma um risco ou não. E a grande discussão lá não era se aquilo funcionava ou não, se aquilo era funcional. Ficavam lá discutindo, mas o índice Merval não vai chegar até lá. Quer dizer, havia sempre uma retórica duvidosa. Porque quando você traz para a mesa uma discussão de algo que é duvidoso, não acaba nunca. Isso, sempre vai ter um argumento pior para perder dinheiro. Né? Então veja que quando você começa a falar muito de precificação, você pode ter certeza. Quando alguém fala assim, eu tenho um modelo perfeito para precificação, fala, cara, só falta combinar com os russos, né? Como dizia o Garrincha, né? Então acho que não lembro quem que era o técnico na época, né? É Feola, né? Vamos fazer isso, vamos fazer... tudo bem, né? Só falta combinar com os russos, né?
Só falta combinar com a União Soviética, né? Porque, pelo jeito lá, né, a coisa lá parece que era meio impossível lá, né? Bom, mas enfim, né, é uma coisa assim. Então, eu acho que tem que tomar muito cuidado, né? Quando assim, o cara se especializou em precificação. Cuidado quando o cara se especializa em precificação, tá certo? Ele se especializou numa coisa do primeiro degrau. Então dá para vender lá um curso lá de venda coberta lá, né? Dá para vender um curso de venda coberta, né? Mas dizer que uma vol lá da CSN, lá nos 45% estava bom, né? Para fazer venda coberta nos 50%, você pode vender um curso desse daí. Só que você não vai ter o quê? Nenhum progresso, né, futuro. Então vamos lá, então vimos isso daí. Agora, nós falamos muito de Assunção. Assunção, certo? Assunção é um negócio legal, porque sempre vai existir uma forma de você ter uma assunção melhor, sempre vai ter uma forma de você ter uma assunção melhor, sem ter o quê? Sem ter um aumento de risco. Para toda estratégia, tá? Então, assunção sempre, né, terá um binário mais favorável para a assunção. Então diz o seguinte, né? Então isso daqui é uma parte da teoria da binarização. Ele fala o seguinte, que sempre vai existir uma combinação entre duas opções que melhora a sua assunção, melhora o seu trade. Tá? Sempre vai existir, tá? Claro que ele vai no limite do refino, né? Então todo material vai ter um limite. Você pega o óculos, por exemplo, o óculos de vidro comum, ele permite somente o quê? Uma lapidação no máximo de 0,25, né? De 0,25 dioptrias. Por isso que o óculos é de 0,25 e 0,25. Aliás, hoje em dia, né, é um negócio que você chega na farmácia, tem aqueles óculos lá, né, de 3 graus, 2 graus, e fala assim, pega o que funciona melhor para você. Teoricamente, parece até ser um bom negócio, né? Mas muita gente usa isso daí. Muita gente não vai no oftalmologista e faz isso daí. É errado, é certo? Olha, na minha opinião, acho que é melhor do que o cara ficar forçando a vista, né? Usar um óculos meia boca ainda assim. Mas o certo é ir lá no oftalmologista, não estamos desvalorizando. Mas o que acontece, né? As pessoas vão arrumando soluções para os seus problemas. Eles vão arrumando soluções para os seus problemas, tá? Então, tá com um problema, ele vai resolver daquele jeito, do jeito que ele consegue, né? Eu até lembro, né, que agora acho que não é mais assim, mas bem antigamente, né, tinha os que chamam de pererecas, né? As dentaduras prontas e o cara experimentava lá, né? Experimentava, aí você ficou bom, ó, não machuca a gente. Nossa, aquilo era um horror, gente. Aquilo é um horror, no longo prazo, o maxilar arrebenta. A gente tem um dente assim, ela tem uma obturação mal feita, principalmente assim, de metal, ela ficou um pouquinho mais alto. Cara, aquilo lá depois de 3, 4 meses, você fica com um problemão no maxilar, né? Fica dolorido, né? E o cara vai se acostumando, né? Com esse dano crônico, né? Tá, mas isso acontecia muito no interior. Eu até lembro lá que tinha gente lá que... tinha até uma história lá de um caminhoneiro, né, que ele tinha lá umas 6 dentaduras lá, né, ele só usava uma, mas eu era pequenininho, mas tipo, por que o senhor botou a dentadura? Não, porque essa foi a única que serviu, e aí eu peguei e testei os modos, aí eu guardo, porque quando essa daqui ficar ruim, aquelas dentaduras também eram uma qualidade sofrível, né, sofrível, aí quando ficar ruim eu jogo fora e uso esse outro, que é difícil chamar dentadura, porque encaixa quem acha que não é o maxilar? Meu Deus do céu. Não, era assim, a coisa era assim. As dentaduras tinham dentaduras desse jeito aí, né? Bom, então vamos lá, né? Então, quer dizer, existe sempre alguma forma mais favorável da assunção. Isso é o princípio da teoria da binarização. Então, esse binário é uma combinação, tá? Uma combinação. Então, vamos lá, né? Vamos lá. Então, o booster reverso é justamente isso. Ele é uma combinação que melhora a sua assunção. Aqui melhora a sua assunção. Então vamos pegar aqui um exemplo, né? Então vamos pegar aqui um exemplo, vamos pegar aqui por exemplo Ambev, por exemplo. Né? Ambev 3. Então vamos lá, você corre um tipo de risco, você corre um determinado tipo de risco, mas você reduz para o outro lado. Então vamos supor que a Ambev aqui está 14,50. Por exemplo, está 14,50, tá certo? E aí acontece que você fala assim, não, eu aceito comprar, eu já sei comprar de 14,50. Então qual que seria algo assim razoável? Olha, eu vou lá e vendo uma put do 14,50. Tá, vou vender uma da M145.
Beleza, tá, isso aqui tá ótimo. Você vende lá, vamos supor lá, que esteja aqui, né? Aliás, a Ambev é uma coisa incrível, né? Na hora que você olha para vender uma puta linha do dinheiro, parece que a taxa dela é boa. Mas na hora de rolar, meu Deus, é de chorar, né? Se ele não virar pó, a rolagem é quase que miserável. É miserável. Mas tá bom, então vamos lá. Então vamos supor que aqui o cara conseguiu lá, né? 60 centavos, por exemplo. 60 centavos. Tá, beleza. Então, será que existe um binário bom para fazer? Eu acho que existe. Tá? Você pode, por exemplo, fazer o seguinte, comprar aqui, né, uma da M155 e vender duas da M145. Tá? Vamos supor que isso daqui seja zero cost call. Então, olha, o que acontece aqui? O que vai acontecer aqui? Bom, se o mercado cair, você vai assumir a compra lá embaixo, no 13,50. Porque se o mercado cair, o que acontece? Você está comprado na M155, vendido numa M145 e vendido em outra da M145. Isso daqui vale R$1. Isso vale R$1. E isso daqui você vai ser exercido. Isso vai ser exercido. Então vamos fazer um comparativo aqui, tá? Aqui você está comprando essa opção aonde? Quer dizer, você está comprando ativo aonde? Se você vender uma opção do 14,50 e o mercado cair, você recebeu 60 centavos. Então a assunção aqui é no 13,90. E a assunção aqui é no 13,50. Ou seja, para uma tomada de risco, existe sempre alguma operação em que você tem o quê? Uma assunção mais favorável. Tá certo? Tem uma assunção mais favorável. Porque aqui, na verdade, você está fazendo? Você está pegando o prêmio e investindo nessa trava de baixa aqui. Então, os boosters reversos, eles não são bons, eles são maravilhosos. Eles são maravilhosos, tá? E você pode também pensar, né, nos boosters, tá? Reversos, não só no sentido de compra de ativo, mas também, né, numa situação de alavancagem, de uma fortíssima alavancagem, tá? Então vamos lá, né? O que seria uma fortíssima alavancagem? Você pode assumir mais compra. Então, se você fez uma venda coberta no 14,50, recebeu lá 75, 80 centavos, eu acho que essa operação é boa. Essa operação é boa. Porque qual que é o medo? Qual que é o maior medo, né, do cara que faz uma venda coberta? Pô, o negócio... Bom, geralmente quando cai, ele não tem muito medo, né? Porque é sempre... Nós temos a experiência, caiu muito, depois sobe. Em geral, né? Ativo bom, né? Um bebe, aí caiu, ele minimamente consegue se recuperar, né? Não vai pegar ativo muito ruim, que aí também não dá, né? Mas aí o que acontece, né? O maior problema é quando ele sobe muito forte. E quando você vai ver a venda coberta, na hora que você faz uma rolagem, ela dá um pouco mais do que o DI, ou no máximo 2 DIs. Mas numa situação dessa, né, quando você faz um booster reverso, ele consegue potencializar muito mesmo. Tá? E aí vem a seguinte pergunta, né? Então teve gente que estava lá preocupado que foi exercido na Petrobras no 27. Foi exercido no 27, que porcaria, não sei o quê. O papel estava foi para 30 depois, já está 30 o papel. Já está 30. Então vamos ver se foi tão ruim exercer lá no 27. Então vamos lá, né? Então foi exercido no 27. Vamos pegar aqui a peta. Tá certo? O cara foi exercido o quê? Foi exercido. Está no 27. Cara, eu não vejo tanto problema assim. Pegou um preço bom, pegou os dividendos, tá? Foi no 27. Então o papel está 30. O papel está 30. Então olha só que coisa, tá? Não dá para você fazer a assunção só no 27. Não, até dá, olha só. Então o cara vai lá e fala assim, agora está 30 o papel. O que eu faço? Poxa vida, então vamos pegar, ver quanto está a T30, né? A T30, por exemplo, tá certo? E quanto que está a T28? Então a T30 tá mais ou menos 1,80 e a T28, tá certo? Está mais ou menos, né, 90 centavos. Está mais ou menos isso daí. Beleza. Tá. Eu compro aqui uma da T30 e vendo 2 da T28. De onde que é a minha assunção aqui? Tá, o 26, pronto, resolveu o problema. Resolveu o problema. Mas aqui, ele tem que vir abaixo do 30 para esse cara dar exercício. Pois é, né?
E se ele ficar no 30 exatamente? Você vai ficar, pô, eu trabalhei de graça. Mas dá para fazer outra coisa, tá? Dá para você fazer isso daqui, olha. Dá para você comprar aqui uma da T31 e vender duas da T29, tá bom? Então você tem uma assunção aqui no 27, se eu não me engano, esse daqui ainda recebe mais uns 30 centavos, mais ou menos. Então aí beleza, no 31 ele está mais confortável, né? Porque no 31 ele está mais confortável, por quê? No 31 talvez ele fique abaixo dos 31 e você ganha alguma coisa aqui. Então, se ficar aqui, por exemplo, no 30, por exemplo, isso daqui vai valer mais um pouquinho, 1,40, 1,50, né? Mas beleza, tá? Então você ganha alguma coisa. Mas tem uma outra coisa que você ganha, que é o DI desse lote que você foi exercido, né? Isso você ganha, tá? E se ele ficar nesse lenga-lenga aqui, foi para o 29, vai para o 30, fica durante 6, 7 meses aí. Você vai incorporando grana aí. Tá certo? Então veja que o booster reverso, ele é fantástico nesses pontos aí. Nesse ponto ele é fantástico. Agora, talvez uma que você tem que pagar 30 centavos, talvez seja melhor você comprar o quê? Uma da U31, vender duas da T29, né? Pagando 10 centavos, por exemplo. Será que vale a pena fazer? Eu acho que vale, porque esse aqui ele é bem mais denso, né, esse cara aqui. Ele tem uma densidade bem melhor, né? Tá, se o mercado subir for para 31, 32, esse ainda vai valer 1,30, 1,40. Acho que talvez esse trade seja melhor para quem pode assumir a compra aqui no 27. Tá? Por isso que eu acho que não precisa ter muita dó de entregar o papel. Tá? Principalmente porque agora está cada vez mais difícil fazer as rolagens e essa rolagem ela é pequena, né? Talvez se o cara estiver fazendo 10 quilos de Petrobras, talvez deixe exercer, fazer 2 quilos daqui, talvez dê mais lucro do que se operar 10 quilos de Petrobras lá dentro do dinheiro. Você rolar a opção do 27, está mais ou menos uns 35 centavos. 10 quilos dá 3,5 pau. 10 quilos, né? Então é melhor talvez deixar isso aqui no CDI, ganhar 27 centavos, ganhar 2.700 de DI e esses 800 reais você desconta aqui, ó. Com 1 quilo já dá para fazer isso daí. Compra 1 quilo e vende 2, né? Se o mercado ficar aqui esse aqui, compra 1 e vende 2, se ficar no 30, esse cara vai valer pelo menos aí 1,50, 1,80. Então, aproveite o que eu falo, né? Nós não fazemos gestão, nós só fazemos o quê? Estudo de risco, né? Então, a gente tenta dar uma solução de risco melhor para um risco já determinado, tá? Então, se a pessoa já tem um risco já determinado, eu quero fazer isso, o que você acha? Bom, eu não acho nada, mas o que eu posso fazer é criar um binário, tá? Ou alguma estrutura para reduzir o seu risco. Tá? Agora, tem uma coisa que é interessante aqui, né? Se você fizer desse jeito aqui, e o mercado para durante 10, 12 dias, e você já obteve lá 1,10, 1,20 da operação, você já pode zerar, né? Já pode zerar, tá? E o fato de você poder fazer uma operação que você não coloca dinheiro, que você só coloca alguma coisa em risco, é fantástico. E eu prefiro operar com 10% disso, deixar isso no DI, do que estar rolando aqui no 27. Porque eu já vi rolagem dar em porcaria, né? Você compra a curta e vai vender a longa, e aí o mercado mexe, você não consegue vender a longa no preço bom. Isso acontece, né? O risco de rolagem hoje está cada vez maior, né? Porque acho que os robôs eles estão prestando atenção nisso. Estão lá, né? Pensando assim, pô, esse cara aqui vai fazer bobagem. Vamos tirar a escada quando ele conseguir comprar essa curta, vamos tirar a escada. É engraçado quando a gente conta essas histórias, tem sempre alguém que se identifica, né? Ixi, é a minha vez. Não, mas é comum, nossa, já perdi grana em rolagem, assim. Quando eu estava em tesouraria, a rolagem era muito, muito grande de Telemar, eu não rolava, ou eu rolava no robô, né? No robô da Blanksys, ou se não eu ligava para uma outra mesa e mandava o cara rolar em outra mesa, porque o risco era muito grande. Já teve uma vez que teve que rolar 3 milhões de Telemar, eu falei, eu não vou rolar isso daí não. Porque eu fiz as contas no robô, eu falei, cara, no robô tem que demorar 3 dias para rolar tudo isso daí.
Eu ficar 3 dias sem, né, sem poder trabalhar, né? Aí eu peguei, eu tinha um preço lá, né? A rolagem lá era generoso, né? Era uma rolagem de 2 meses, assim, era muito generoso. Era coisa assim, né? A Telemar estava na faixa de 36, 37, era uma rolagem lá, era perto da linha do dinheiro, né? Então, essa rolagem era muito, assim, era muito maravilhoso. Chegava a dar quase R$2. Ó, eu falei assim, ó, acho que 1,80 era um preço bom, né? No meu entendimento. Para 2 metros, 1,80, aí 1,60, pô. Aí falou com a minha 1,60. Ligou lá numa mesa grande e falou, ó, não tenho para 3 meses, mas para 1 milhão eu banco 1,58. Ah, já rolou lá 1 milhão lá no 1,58, foi numa outra casa, aceitava 1,62, pode levar, né? E aí sobrou um pouquinho, aí falou assim, agora só sobrou 1 quilo, vamos testar, vamos tentar, né? A gente acabou saindo 1,55 trabalhando pra caramba. É mesmo, então é o que eu falo, esse negócio de vamos fazer melhor, isso é uma falácia. Você tem que ver o que resolve o problema. O cliente já tinha falado, mais de 1,45, soca a bota. Já tinha que bater em alguma casa e falar assim, olha, vai no 1,55, aí você não tem trabalho, entendeu? Porque tempo também custa, né? Porque se eu ficar lá um dia lá para poder fazer uma rolagem dessa, aí o que acontece? Depois que rola, aí tem que boletar, o risco, aí tem mais compliance, porque quando o cara fala assim, tal casa aceita essa rolagem com 1,62, ele deu ok, acabou o problema. Quando você rola no robô, tem aquela quantidade de ordem, tem que fazer lá o VWAP, não sei o que, para ver se está dentro do preço, se a corretora não lesou o cara, por exemplo. Não vai acontecer problema, mas tem que ter um documental lá. Esse que é o problema. Imagina isso daqui em 4 anos e 364 dias, né? Porque são 5 anos que prescreve, né? Vem uma notificação, a gente quer ver aquela operação lá. Pô, às vezes não é mesmo o operador que está operando. Né? Então, às vezes, assim, a gente tem que parar de ficar muitas vezes olhando essas picuinhas e falar, olha, o que resolve o problema? Né? Então, eu já vi muita gente deixa dinheiro na mesa assim, faz um booster reverso, ganha dinheiro, não zera e quer continuar lá cozinhando até dar prejuízo ou até o lucro reduzir 30%, 40%, 50%. Isso é ruim, porque quando o lucro se reduz tanto, o que acontece? Sempre aquela esperança que vai voltar, né? Então, esse é um grande problema da esperança, né? A esperança, né, é a primeira que morre, né? Quando você vai fazer essas coisas. Você tem que tomar cuidado. Então, fez lá a operação, principalmente esses booster reverso, em que você utiliza a opção longa e curta, cara, deu muita grana, cai fora. Cai fora. Amanhã é outro dia. Posso fazer uma trava de líquido, trava horizontal de líquido? Pode. Né? As nossas puts, realmente, a gente tem que explorar mais elas, tá? E, ultimamente, o que eu tenho visto é que tem até se eu não me engano, abril até setembro de 2026, né, não tem séries abertas. Eu achei uma série aberta, tá? Pelo menos eu não sei se eu procurei direito, tá certo? Mas, por exemplo, em algumas plataformas, como o Jumba, já aparece até dezembro de 2025 e até abril de 2026. Talvez esse seja um primeiro passo, né? Eu já tinha se conversado com a Bolsa anteriormente de estender esse prazo. Na última reunião em 2019, já tinha conversado assim, poxa, será que não dá para estender esse prazo de 2 para 3 anos? Né? O SP500 tem de 5 anos, né? Opção de 5 anos. Então, talvez a extensão para uma opção de 3 anos ou de 5 anos, aqui no Brasil seria maravilhoso. Tá? Porque a gente já fez até umas contas lá, que uma opção de 5 anos, por exemplo, vamos supor que a bola está 115, né? Então a opção do 130 está mais uns R$12, mais ou menos. A de dezembro de 2024. Então estamos falando aí de 1 ano e meio. De 2 anos e meio já cairia mais ou menos com uns R$8. Aí a pergunta é, você prefere uma opção de R$8 do 130 para 2 anos e meio, ou um de 1 ano e meio para 120, que é R$10 para baixo, né? Então, se você tivesse lá, vamos pegar um exemplo, né? Para 1,5 anos, tá? Então, por exemplo, a X, o 130, está mais ou menos aqui R$12, tá certo? Para 2 anos e meio, vamos pegar aqui a X, vai? A X linha 130, estaria precificada a mais uns R$8,50.
Olha só que coisa, né? E se fosse em torno de 5 anos, por exemplo, essas daqui já não daria nem para classificar, mas provavelmente uma aqui dos 150 estaria mais ou menos na faixa de uns R$ 15, mais ou menos. Eu prefiro esse daqui de 5 anos. Então, se tiver isso daí, ele vai gerar operações, possibilidade de operações extremamente distorcidas. Só que esse cara aqui, você vai ter que esperar ele passar o tempo. Talvez não tenha tanta liquidez. Mas essa daqui, por exemplo, a série P, que é mais ou menos quase 2 anos, está tendo bastante liquidez. Mas eu acredito, eu ainda não entrei em contato com a Bolsa ainda, oficialmente, com e-mail, tudo. É só meio que por fora, com algum pessoal lá de dentro. Mas eu cheguei a comentar sobre a opção de 3 anos. Poxa vida, na última reunião, lá na encarnação passada, nós já tínhamos falado da opção de 3 para 5 anos, mas eu cheguei a comentar, assim, em off, olha, mas vamos fazer o seguinte, vamos deixar lançar as opções semanais, depois a gente retoma isso daí. Então, quem sabe, se numa outra encarnação a gente já consiga, Não, mas eu acredito que depois, esse lance de ter opção semanal, se realmente for tudo homologado a partir do dia 29 de setembro, pelo menos é o que está na data lá, eu acho que isso vai dar um grande passo. Vai dar um grande passo, Acho que esse de 2 anos que eles permitiram lançar, já foi um grande passo para todo mundo. Eu acho que isso daí, e outra coisa, antigamente, é uma coisa que passa despercebido, porque também ninguém comenta, Antigamente, para você lançar uma opção de 2 anos, não era fácil assim. Tinha que fazer relatório, o assessor, a mesa tinha que justificar um monte de coisa. Hoje não, Hoje, se você pegar o seu assessor for bom, você pede para o assessor, dá para lançar uma opção de 2 anos de tal ativo? Geralmente ele homologa sem exigir mais explicações. Então, hoje é um grande avanço. Então, se você estiver operando, por exemplo, assim, poxa, eu estou operando aqui, por exemplo, um papel que é bom, mas que tem pouca liquidez de opção. Pega BPAC, por exemplo. Da BPAC, BTG Pactual. Você pede para lançar, ele lança. Não precisa ficar justificando muito. Desde que esteja mais ou menos naquela faixa, do 30, do 35, se pedir, ele lança. Não tem problema nenhum. E também a gente tem que entender o seguinte, nós fixamos que as séries longas é a série P, a T e a X, Mas isso é um discurso de 2 anos atrás. Já está começando a ter mais liquidez nas séries pares, série F, série B, Então, à medida que vai tendo mais liquidez, a gente vai operando também. Principalmente nas longas, eu até achei estranho, falei, poxa, mas a Vale ter liquidez na série F e F, de 2025, de junho de 2025, eu achava que o de abril ia ter, e eu não consegui lançar de abril. Não sei o que aconteceu, mas o que importa é que essa F e a R vão ter liquidez, isso que importa. Então, quem quiser operar Vale é nessa R720 aí para fazer booster reverso, Fazer um booster reverso nele, Bom, agora, como eu falei, quando você tem a possibilidade de fazer hedge ou tentar trocar risco sem dinheiro, é uma maravilha. Hedge sem custo é uma maravilha. Porque eu falo assim, esse hedge colateral que você paga para fazer o hedge, isso é uma furada, porque você está querendo fazer um cara gastar mais dinheiro para uma posição que ele já está perdendo dinheiro. É complicado isso daí, E se o seu hedge colateral der grana, é porque a sua operação principal piorou muito. Não dá para você ganhar dinheiro nos dois. O ideal seria o quê? Você montar um hedge de tal jeito que não dá para fazer isso 100%, mas que dentro de uma determinada faixa de operação, você melhora a sua posição inicial e também ganha dinheiro no hedge. Esse seria o ideal. Se você ganhou muito dinheiro no hedge, pode ter certeza que a sua operação principal piorou bastante. E ele continua lá, Você precisa resolver ele. Então, poder fazer hedge sem custo é uma maravilha, Bom, e a gente falar um pouquinho sobre as flies, Fly, ela é qualquer estrutura de 3 pontas que você tem o quê? Uma diversidade de vencimentos, Mas eu posso dizer que isso aqui é uma fly, por exemplo, olha, eu posso dizer que isso aqui é uma fly, uma M30 menos 2 M28 mais M24 é uma Broken Wings, mas você também pode chamar ela de fly sim, Só que é uma fly, É uma fly dentro do mesmo vencimento. Em geral, tem um vencimento diferente aqui da fly, certo?
Agora vamos supor o seguinte, você fala assim, tá bom, eu quero montar uma fly. Tá? Então, uma fly, ela pode se diversificar, ela pode ter o quê? Uma distorção em termos de vencimentos e em termos o quê? De simetria de asa. Tá? Então, isso daqui, essa A24 menos 2A26 mais A28, isso é uma fly também. Só que é uma fly o quê? É uma fly que você tem simetria de vencimento e tem simetria de asa, não é? Tá? Então a gente chama de borboleta isso daí, mas ele não deixa de ser uma fly. Então a fly, ele é um termo muito genérico. Ele é um termo muito genérico, tá? Ele não é um termo definitivo, né? Tá? Então vamos pegar isso daqui, ó, esse daqui que é vendido nos cursos de R$3.000, ele chama de fly, essa fly aqui, tá? Essa é uma fly mais verdadeira. Então o que acontece? Qual que é o objetivo dessa fly? Você compra uma mais longa e na hora de você fazer a rolagem, você ganha grana na rolagem daqui, né? Você paga essa rolagem e recebe 2 vezes. Isso é uma fly? Isso é uma fly. Vamos dizer que essa é uma fly mais verdadeira, vai, por exemplo. Tá certo? E se essa fly tiver distorção tanto de asa como de vencimento? Bom, aí você pode dar um nome especial para ela. Então, a gente está chamando ela de fly escalena somente para identificar, tá? Não é uma nomenclatura oficial. Porque é uma fly escalena, né? Então, se você chamar uma fly escalena, tá? Aqui, o que ela tem? Ela tem, né, uma diferenciação tanto de asa como de vencimento. Então, por exemplo, aqui, né? Estou fazendo aqui, olha, né, que a gente tem feito, né? Tem estudado ele, é o seguinte. Olha, eu estou aqui fazendo aqui, estou comprando aqui uma da U120, vender 2 da T115, tá? Que são seus stacks, e comprar aqui uma da T105, tá? Por exemplo, está quase zero cost call, tá? Uma fly escalante. O que eu estou fazendo aqui nessa fly aqui? Olha, essa fly, né, já viu, né? Se aqui e qual que eu tenho mais chance? Eu estar comprando aqui na T ou na U? Eu acho que é na U. E se isso daqui vier para 116, esse cara não preserva bem o seu valor. Se for para 120, esse cara vai valer pelo menos uns R$3 mais ou menos. Agora, se aqui for a série T e vier para 120, primeiro que você vai ficar desesperado, né? Meu head não deu certo, vai virar tudo pó, né? A sua saída antecipada sai muito caro. Então, depois uma fly escalena. Quem pegou lá no começo fez isso daqui, olha. Comprou aqui uma da T115, vendeu 2 da S112 e comprou uma da S105, essa fly escalena deu super certo. Porque isso daqui estava zero cost call antes. E agora você vai ver que melhorou muito, né? Então vamos ver quanto que é essa assunção aqui. O importante da fly é sempre o quê? O seu delta estrutural. É o quanto que você pode perder se o negócio cair forte, no caso da put, e no caso da call, é o quanto que você pode perder se o negócio explodir. Tá certo? Então se você fizer uma broken wings, né, com call, por exemplo, né, se subir você vai perder. Tá? Então tem que tomar muito cuidado com essas flies, tá? Essas flies, tanto escalena como a fly convencional, as broken wings, porque elas podem dar prejuízo na saída. Tá? Então, esse daí é um grande problema, né? Porque como a estrutura é fechada, aliás, né, o Kenji Suzuki, ele sempre fala isso daí, um dos perigos de você estudar somente o delta estrutural é que você acha que aquilo lá é só um número, né? É só um número. Não, ele é um número real. Então, quando você fica vendido numa put, você tem um notional. Aquilo é o seu notional, na verdade. Só que é um notional real. E se você fala assim, o que é pior? Você ter um notional de 1 milhão, né, 1 milhão, ou um delta estrutural de 200 mil negativo? Então, eu acho que os dois são ruins, então, são muito grandes, tá, para a média das pessoas. Agora, se você tem um notional de 1 milhão, em que período que você estoparia? Qual que é a grana que você aceita perder? 5%? Então é 50 mil que você aceita perder? Então as suas operações de fly só podem ter um delta estrutural de 50 mil e não de 1 milhão, né? Esse é o grande problema quando você usa muito o conceito, né, da teoria modular. Não tem nada a ver se é bom ou é ruim, né? Mas é que o ser humano ele é assim. Ele é assim. Então eu falo assim, por exemplo, olha,
Quanto você quer ganhar nessa venda coberta? Ah, quero ganhar, sei lá, 3%. Tá? Cara, eu acho que para você ganhar 3% na venda coberta, eu acho melhor fazer uma borboleta de asa 2. Com uma borboleta de asa 2, você paga 45 centavos, pode levar até 1,50, 1,60 na saída, 1,40, 1,50. Né? Então você pode ganhar em quase R$1 que dá os 3%. Eu prefiro arriscar 45 centavos numa borboleta do que fazer uma venda coberta. Essa é a minha opinião. Ah, mas borboleta, se cair muito, você vira filé, né? Vira pó, né? Vira pó. Eu falei, pois é, né? Mas se você fizer uma venda coberta e o negócio cair 20%, 30%, quanto que você perde? Tá? Então tem que fazer esse comparativo de risco aí. Tá? Agora, as flies, elas basicamente, né? O que você vê na literatura são essas flies aqui. Essas daqui você não vai ver na literatura. Ela pode até ter alguma coisa na literatura, mas é porque ela não é usual, porque ela não é uma estratégia, ela é uma ferramenta integrada. Então, esse tipo aqui, de alta estrutural, né, negativo, tem que ser o quê? Uma ferramenta integrada. Uma ferramenta integrada. Ou seja, você tem que integrar ela, né, a alguma outra operação que está dando problema. Tá certo? Alguma operação que está dando problema. Ou então você faz o quê? Uma antecipação, né, dessa operação. Então, se for lá vender uma operação X, você já antecipa e monta uma fly escalena para você poder garantir um ganho residual caso o mercado venha a conta. Tá? Mas ela também pode ser utilizada no seguinte sentido, né? Você fala assim, olha, aqui no caso, vamos pegar essa daqui, né? Essa T 115 menos 2S112 mais S105. Mas, novamente, né, a gente, quando você vai estudar, quando você estuda uma ciência convencional, né, é assim, né? Vocês já viram, né, quem já passou por vestibular, quem tem experiência em cursinho, aquele cara que fez 1, 2, 3, 4 anos de cursinho para tentar pegar as federais, né? E geralmente já passou por isso, né? E como é que é aquela revisão final? Mas quem fez só um ano de cursinho, ou então fez um colegial bom e passou direto? Geralmente, né? Aquele zero coscol ali também é 2S112, né? Isso, desculpa, que é 2S112, desculpa, gente, tá? 2S, tá? Senão não fecha, né? Senão seria uma maravilha. Senão segunda-feira já faria essa trava de baixa aqui, com essa put aqui comprada, meu Deus, né? Ia faltar, né? T115 para comprar, né? Menos 2, bem lembrado, tá? Obrigado. Então, né, o que acontece lá no final? Tem quem já assistiu uma revisão? Revisão final para vestibular, revisão para, como que para CGA, revisão para prova da PIMEC, revisão da prova do Banco do Brasil. Tem sempre aquele, como é que o professor fala no final? Olha, gente, aqui é uma revisão, e aí ele pega lá, sei lá, 2, 3, 4 horas, depende lá do cursinho, e ele chega no final e fala aquela série de frases, olha, tudo que poderia cair está nessa aula que eu passei, né? Essa frase é mágica. Então quem copiou tudo achando, agora dessa vez eu passo, né? Ou então dessa vez eu vou conseguir. Pois é, né? Então isso daí são ciências que elas são ciências convergentes. É aquela que todos estudam vão chegar na mesma conclusão. Tá? Então se você estudar lá a fórmula de Bhaskara, produtos notáveis, depois está na Índia, na China, na Rússia, né, na Dinamarca, vai dar mais sempre o mesmo resultado. Tá certo? Em praticamente todas as culturas, você tem, né, algum tipo de analgésico padrão para aquele país lá. E, né, parece que mundialmente o analgésico mais receitado, mais famoso é o ácido acetilsalicílico. Tá? Mas isso daí são o quê? São ciências que razoavelmente são convergentes. Quer dizer, você tem lá um problema a ser resolvido e praticamente todos aceitam aquilo como solução. Tá? Ou então que é algo que assim, inexorável na natureza. Então, se você pegar lá a tabela periódica, né? Todos os estudos de tabela periódica, você tem a tabela periódica russa, do Dmitri Mendeleev, você tem umas 3 tabelas francesas, a primeira tabela do Charcot-Coat também funciona, mas todos eles tinham o quê? Era divisão em famílias com propriedades semelhantes. Tá? Então, todos os chineses também tinham sua tabela periódica.
Hoje, a tabela periódica utilizada, né, é conceituada como o quê? Como uma tabela definitiva de Meyer-Mendeleev. Tá? Então, o Lothar Meyer, né, e Dmitry Ivanovich Mendeleev. Mas são ciências convergentes. Quando a ciência é uma ciência em progressão, ou seja, que ela gera uma divergência, tá? Como, por exemplo, né, a psicologia. Ou então, pelo menos assim, os distúrbios, né? O estudo dos distúrbios psicológicos. Cara, eu lembrava, né, que quando você conversa com um psicólogo, né, que eu pego um livro, né, de psicologia de 1950, 1960, né, é um livro lá, um livro que um autor que eu gosto muito, que é Zerganik, né, uma autora russa, o meu Vygotsky, né, que já tem um certo tempo, Vygotsky, o que você vê lá? Você vê que a quantidade de distúrbios catalogados são razoavelmente baixos. Né? Hoje, cada dia tem um distúrbio novo, né? Tem um distúrbio novo. Ah, isso aqui é um distúrbio, isso aqui é um distúrbio. Cara, eu não sei o quanto que realmente o que diferencia um do outro. Claro, vai ter lá suas diferenciações, tá? Então, mas o que acontece? São ciências, tá? Que são divergentes e crescentes, tá? Então, se você, provavelmente daqui a 50 anos, tenhamos aqui verdadeiras enciclopédias de distúrbios psicológicos, vamos listar todos, tá? Então, as ciências divergentes são assim, vão crescendo. Tá? Vão crescendo. Que elas o quê? Vai abrangendo cada vez mais. Às vezes tem um crescimento positivo e às vezes tem um negócio negativo. E fica muita confusão. Você não sabe, daqui a pouco você vai saber que tratamento dá para cada tipo de patologia mental, né? Sei lá, patologia psicológica, sei lá, não sei se é esse o nome, tá? Mas distúrbio psicológico. Porque vai abrindo tanto o leque e o derivativo é isso. Cada vez mais vai abrindo o leque. Porque, embora seja o derivativo, ele se resume em o quê? Em um sinal de mais e de menos e nos coeficientes. Só isso. Compra 2 vende 3, compra 1 vende 4, né? Enfim, você só se diferencia nisso. E olha a quantidade de combinações possíveis de serem feitas. E cada combinação, ela tem o quê? Ela tem um efeito diferente, um comportamento diferente. Tá? Mas, de uma certa forma, o que nós queremos? Existe uma coisa que nós desejamos de toda opção vendida, que ela vire pó. As palavras lá do André Novaes, né? Assim, em todo lugar do mundo, né? Num dia útil, em algum lugar do mundo tem sempre alguma opção virando pó, que podiam estar vendido nele. Então, é mais ou menos essa ideia. Então, quando a gente fala de uma fly scalene, nós vamos dosar o quê? O risco que nós assumimos, tá? Pelo benefício que ele traz e pelo, entre aspas, o malefício que ele traz se ele der errado. Para que der errado, eu tenho que perder aonde? 115, 112, tem que estar abaixo do 109, não é? Então, quanto que é o delta estrutural aqui, então? O delta estrutural aqui é de menos 4, não é? Vamos supor que 1% disso deixa 1,15. 1%. Porque tem que colocar o DI aí, né? Você está comprando uma mais longa, não é? Então aqui vai dar o quê? Menos 5,15. Então a pergunta então quer dizer que ou você aceita perder 5,15, tá certo? Ou isso daqui está dando cobertura para quem? Para alguma call vendida. Então vamos supor que nesse momento o papel está 115. O papel está 115, por exemplo. Quando o papel está 115, então se eu tiver vendido aqui numa G105, essa G105 nesse momento vale por exemplo 10,80. Tá? Aí a minha pergunta é o seguinte: compensa eu fazer essa fly scalena aqui? Eu acho que compensa. Porque se o mercado cair, o máximo que eu vou perder é 5,15. E se o mercado cair muito forte, eu pago 5,15, esse daqui vai virar pó. Tá certo? Lembra que eu falei que é dosar o que você está disposto a perder, a abrir mão, e o que você tem aí de risco. Então o risco é o seguinte: se você fizer isso, quem fez isso daqui, se o mercado subir, vai sobrar esse cara aqui, não é? Para mim está resolvido. Está menos pior, está despiorando o negócio. Tá certo? Por que a fly scalena ela é legal desse jeito aí? É porque desse jeito, esse residual, na linha d'água, geralmente ele vale muito. Ele vale muito. Tá?
Então, isso aqui é um bom trade. É um bom trade, tá? Vamos supor, né? E vamos supor que aconteça o seguinte, você montou isso daqui. Tá, então vamos supor que você está vendido aqui em 10 quilos da G105, né? E aí você pegou e montou isso daqui, tá? Então comprou aqui 10 quilos de T115, vendeu 20 de S112 e comprou 10 de S105. Então você já prepara o seu bolso para pagar, né, 5,15 se o mercado cair. Agora a questão aqui é o seguinte: e se o mercado ficar no 113, por exemplo? E se ficar no 113? Cara, não resolveu o problema, porque do 113, vamos supor que ele fica no 113. Tá certo? Então vai lá, S112 vai virar pó, certo? G105 vai valer aproximadamente, né, R$8 que você pode rolar. E a T115 vai valer algo em torno de uns 3,20, 3,30, tá bom? Então veja, que aí seria o melhor dos mundos, né? E aí vem a seguinte pergunta: o que eu faço com esse dinheiro aqui? Sobrou isso daqui, né? Eu botaria no bolso. Tá certo? E esse cara aqui eu rolaria reduzindo. Então essa G105, vamos supor que eu role e consiga ir para H, né? Eu estava medindo 10 quilos, vamos ficar aqui, ó, menos 8,5 kg de H105. Tá, vamos supor que eu chegue nisso daqui. E de novo vou fazer o meu game. Eu vou jogar o meu game de novo. Eu tô no 113, certo? Ó, para 113 agora. Então, só falta, né, chegar nisso na metade de julho, né? Se exatamente chegar lá no 113 lá na metade de julho, né? Aí vão associar, né, a aula aqui é a previsão do futuro, né? A previsão do futuro, né? E nem um seriado que tem por aí, né? E nem um seriado lá, né? Então vamos lá. Então, nesse momento, o que eu faria aqui? Ó, tá 113, por exemplo. Ó. Cara, nossa, mas olha, de boa. Depois que você descobre que você pode fazer hedge dual sem pagar, não dá uma sensação de controle muito grande sobre a vida? Porque até então, sempre que você dá alguma coisa, você tem que pagar, não é? É que você não precisa pagar. E tem algumas flyers escalenas mais violentas. Elas são muito que você tira dinheiro do mercado, você faz um lote maior, tirando dinheiro do mercado, tá certo? E ela tem um resultado muito rápido, muito mais rápido. Tá? Então, quer dizer, a gente tem que ir evoluindo as nossas ferramentas e o nosso ferramental, né? A própria ferramenta tem que ser refinada, tá? Eu lembro, tá, que mais ou menos há uns 20 dias atrás, eu cheguei a comentar de boosters retirando em torno de R$2 do mercado, pegar o dinheiro e comprar aquela tal da P80. Mas a gente eu percebi que não estava tendo muita aceitação, eu parei de falar. Tá? Tem uma questão, né, que é assim, uma das coisas que é muito difícil, né, quando a gente tenta ensinar as coisas é o seguinte, tá? Nós não temos, assim, a maioria das vezes, né, assim, isso é uma coisa de comportamento do ser humano, tá? Isso não é uma acusação, nenhuma pichação, nenhuma bronca, né? Mas assim, o ser humano ele tem esse lance de ou está no 0 a 0, mas ele se sente com medo de tirar dinheiro do mercado quando a situação está ruim para ele. Pô, mas já está ruim para ele, eu vou tirar mais, mas eu vou aumentar o meu dano. Não. Você aumenta o seu dano se você vender mais call. Você está vendido em call, vender mais call, vai aumentar o dano. Você mexer com put não vai aumentar o dano. Tá? Mas aí tem que tomar cuidado com a put que você vai mexer. Então eu lembro que na ocasião, tá, você comprar, por exemplo, uma da T115 e vender duas da T113, recebendo até R$2. Tá? Né? E aí, não vou fazer isso daí não, né? E aí o que aconteceu? Agora que subiu, né, essa diferença aí, comprar um vende dois, está mais ou menos aqui uns 80, 90 centavos. Quer dizer, aquele dinheiro que você tirou do mercado já serviu para alguma coisa naquele momento. Então, aprender a tirar dinheiro do mercado também não é uma coisa tão simples. Dá um certo medo, sim. Tá? Mas a gente vai conseguir chegar lá. Oi? Nesse caso aí, se você, o ativo está a 115 e você está vendendo a 105,
Estou comprando a 105. Esse daqui eu já estava vendido. Eu estou fazendo a fly escalena para proteger, para me defender da alta desse cara. Mas no caso, se o papel terminou em 113, você teve um ganho. Mas se ele terminar em 118, sua situação... Não, a situação pior, tá certo? Mas ele está menos pior do que se eu não fizesse nada. Se eu não fizer nada, né? Essa G105 vai estar valendo quanto? Vai estar valendo R$13, Isso. tá certo? Mas aqui, se subir, você ganhou esse cara aqui. Essa T115 era do mês seguinte. Então, mesmo que ela valha R$1, R$1,50, está valendo. Quer dizer, ele é menos pior. Quer dizer, é um hedge dual, né? O hedge dual, ele não é um hedge que ele te protege perfeitamente, mas ele é um hedge imperfeito que dentro de uma faixa você consegue ganhar muito. Só que não acaba aqui. Porque se o mercado subir rapidamente para 116,50, 117, esse cara vai cozinhar tanto que você pode vender um pouquinho desse cara aqui, limpar isso daqui e montar outro hedge dual para cima. Outra fly escalena. Só que a outra fly escalena que você montar vai estar mais protegida, porque você já tem isso de reserva. Você já ganhou o seu hedge gratuito. Eu já posso pensar num strike de 120. 180 com 115, que a gente estava falando esses dias. Tá, então o que aconteceu? Quando o mercado vem para 114,50, dá para você comprar uma da T118 e vender duas da S115 no 0 a 0. Tá, então, por exemplo, né, vamos supor que aqui, quando isso daqui bater umas mínimas, é claro, né, depois na história é lindo, né? Na hora nem dá para pensar. Mas vamos supor que aqui você está comprado em 10, vendido em 20. E aí esse daqui veio para 60 centavos e esse daqui está mais ou menos 2,30 ainda. Cara, zero isso daqui. Vende um pouquinho, zero isso daqui, ficou esse daqui de reserva, né? Você faz lá 10 da T118, vende 20 da S115, a gente vai fazer isso daí, tá? E aí você já está o quê? Num novo game, só que esse cara te sobrou com proteção, não é? Mais esse cara aqui. Então aproveitar o próprio lucro da estrutura para realavancar o seu hedge. Mas a gente vai chegar lá, tá? Então nesse caso aqui, o que aconteceu? Esse aqui ficou ótimo, quer dizer, deu certo. Deu certo no momento certo. Você fez a rolagem, reduziu, botou 13,20 no bolso. E agora, se tiver 113, nós vamos conversar, ué. O que dá para fazer aí? Será que compensa eu fazer essa daqui? Quer dizer, agora está mais longe, né? Está mais longe. Então eu posso pensar assim, ó. Eu posso comprar para me dar 115, por exemplo, e eu não preciso vender duas da T112. Eu posso vender talvez duas da T111. Tá? Porque quando você faz mais longe, dá para você fazer bem mais longe assim, tá? E comprar aqui, né, uma da T05, né? Opa, T105, né? T105, pronto. Ou pode ser até, né, T100, pode ser 105. Então, o que acontece aqui? Eu tenho aqui um delta estrutural de quanto, né? 113, tá? Vou botar 113, né? E aqui, né, eu embuto o quê? Esses menos 8,5 de H105. Então, eu não vou fazer com aqui, menos H105. Vai. Aí eu faço com 8,5 kg. Então, eu faço isso aqui com 8,5 kg, tá certo? E, novamente, né, o que acontece? Eu tenho aqui um hedge dual mais potente, porque esse daqui, a Assunção, não é do 109, é só um 107. Então, o meu risco é menor aqui ainda. Tá certo? Bom, se o mercado subir, claro, né, vai sobrar esse cara aqui. Tá? Mas, se o mercado cair ou ficar nessa faixa, o ganho dele é muito grande. Agora, pode ter aquela situação que nós falamos, né? Que foi comentado. Se o mercado subir? Bom, se subir muito forte, a não ser que você faça uma malha de fly escalena, você não vai conseguir se proteger. Tá? Mas quando o mercado está com cara de subir muito forte, claro, né? Depois que passou é fácil de dizer. Mas lá no começo eu lembro muito bem que eu falei. Cara, faz bolsa horizontal. No 105, no 108, no 110, no escambau que tiver, vai fazendo bolsa horizontal. Tá? Por que naquele momento eu não falei em fazer fly escalena? Porque naquele momento, olha, por mais que você seja imparcial no mercado, não adianta, tá? Na hora que você vai gravar um vídeo,
se você tentar gravar uma coisa que vai contra a sua convicção, o cara que está assistindo percebe. Não, pô, o cara está falando isso, mas parece que o cara não está com essa vontade toda de dizer isso daí. Esse é um problema quando você trabalha, por exemplo, com uma instituição. Você é obrigado a dar o call, entendeu? Cara, isso é um grande problema. Tá? Então, quando você tem uma dúvida, assim, principalmente assim, você está pensando assim, poxa vida, acho que esse negócio não vai dar certo, né? Olha, eu lembro, né, que quando eu estava lá no colegial, né, meu irmão trazia um jornalzinho da Poli, né? Aliás, a Poli era muito boa em produção jornalística, né? Tinha um jornalzinho que era mensal da Poli, depois virou quinzenal, né? E era muito engraçado. Ele pegava, né? Eu acho que o engenheiro, acho que os engenheiros têm um verdadeiro fascínio pela lei de Murphy, né? Então, eu até lembro, não esqueço disso daí. Aí tinha uma historinha lá, né? Tinha uma historinha lá de aluno que discutiu com o professor, tinha lá uma fofoca lá da Poli, né? E tinha sempre uma história, né? E eu lembro muito bem de uma história que ele falava o seguinte, né? No final do resumo da ópera é o seguinte, ele escreveu o seguinte, olha, se um pensamento é bom, né, ou ele é um sonho ou acaba, e se é ruim, acontece. Eu lembro do jornalzinho da Poli, né? Era incrível, aquele jornalzinho lá era incrível, né? E eram os estudantes que faziam, né? E eu era da biologia, né? Depois, quando eu entrei na faculdade, eu era da biologia, né? E eu achava um absurdo isso daí, tipo, xixa de faculdade, cara, nada a ver isso daí, né? E eu ficava com o jornalzinho da Poli lá, né? Folheando lá na biologia. E era até grossinho, tinha umas 8 páginas, né, impresso na frente e atrás, custava lá um valor simbólico lá, né, para ajudar lá. Né? Então, cara, era muito legal, eu ficava lendo aquilo lá, e tinha gente que falava, pô, vai ficar essa porcaria. Eu falei, não, dá uma lida para você ver. O pessoal falou, nossa, que legal, né? Tinha alguns jornaizinhos da época, né, principalmente o da FAO era muito bom, né, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo era muito bom, gostava muito, né, falava assim sobre as obras, história das obras. Teve até um que eu lembro, né, que fez um comparativo, estava tendo uma obra faraônica lá, não sei em que país, e eles estavam comparando, né, com a nossa obra faraônica, que é o edifício Copan. Né, quem conhece lá, né, a Avenida Ipiranga, número 200, né, o edifício Copan, que aquilo é uma cidade, lá são um dos grandes condomínios, né, 32 andares, 7 blocos, né, tinha um bloco B, que eu lembro do bloco B, que era um bloco que tinha, acho que 20 apartamentos por andar. Imagina 640 apartamentos só naquele bloco lá. Lá tem mais de acho que 1.500 apartamentos. Um negócio fantástico, né? Inclusive, quem vai de helicóptero, né? Os Instagrams que tem helicóptero, que aluga helicóptero, vê, né, aquele contorno lá, realmente um contorno muito imponente. É muito imponente. Quem estiver lá, né, no Centro Velho de São Paulo, acho que é legal. Muito legal lá, aquela parte lá. Então vamos lá, né? Então vamos pensar assim nas fases escaleras, tá? Então vamos pegar esse exemplo aqui. Então o cara foi lá, né? E fez as flies aqui para cima, né? Eu acho, na minha opinião, tá? Vamos supor que a gente tem uma bola de cristal. O mercado caiu muito e começou a subir. Você quer fazer um head em relação para suas calls? O que você faz? É bolsa horizontal. Na primeira linha, busto horizontal. Como é que você faz o busto horizontal? O busto horizontal ele é bem mais tranquilo, busto horizontal. Então vamos lá. Você está vendido aqui em 10 kg de F100. F100, tá? Onde que você estoca? O estoque é 104? Então no 102, 103 já faz lá. Vende aqui 10 kg de S105 e compra 5 de P105. Pronto. Quase 2 anos para frente. Tá? Começou a subir mais. Tá? Então começou a subir mais, começou a dar calor, pronto. Vende mais 10 kg de S108 e compra, sei lá, 5 kg de P110. Tá? Subiu mais. Qual que é o nosso próximo? No 110. Então, vende 10 kg da S110 e compra 5 da P110. Aqui já está pior, né? Aqui estava melhor porque isso aqui é um booster reverso aqui, né? Não é horizontal. E aí você já tem que começar a eliminar isso daqui. Elimina isso daqui, né? E vende 2 kg aqui. Então aqui fica 3 da P105. E se continuar subindo, você faz a mesma coisa. Tá no 113, vende 10 da S113 e compra 5 da P115.
Tá? Então, quando esse preço bater aqui, você já manda bala nisso e zera uma parte aqui. Tá? E zera uma parte aqui, tá certo? Eu espero que não vá... Ah, ele foi lá para 115, né? Então, teve que vender 10 quilos da S115 e comprar 5 da P115. Houve um momento que isso era possível, não sei que cotação. E aí já você quebra isso daqui. Né? Aqui acho que vai sobrar 2,5 kg para poder zerar isso daqui. Então o que acontece? Você vai acumulando isso daqui. Acumulando isso daqui. Então quer dizer, busca horizontal é o que é. Mas aqui, no momento em que começa a dar medo, isso daqui cair, meu Deus do céu, né? Só que começa a te dar medo numa situação confortável. Porque você está com tanta coisa aqui, qualquer coisa, você sabe. Vamos falar, poxa, aqui tem 20 quilos aqui vendido. Pô, tem 20 quilos, mas quanto você tem comprado? 10, 16, 18,5. Quer dizer, você está exposto a 1,5 kg efetivamente. Pode dar problema na rolagem aqui? Pode, até pode. Mas qualquer coisa, você vende 3 daqui e zera isso daqui, pô. Né? Agora, a pergunta é... Eu fiz 1 e 2, fiquei com medo. Beleza, então aí é diferente. Então não vai mais para o busto horizontal. Tá? Você faz 1 ou 2, aí depois lá para cima você vai começar a fazer o seguinte. Aqui é menos 10 de F100, né? Tá, então vamos supor que você fez o primeiro, né, segundo busto horizontal, depois você não quis fazer mais. Então vamos supor que o papel está lá no 108, por exemplo. Você não quer, ou no 108 quando você tem que começar a fazer, você não quer fazer isso daí. Dá um certo momento. Você pode pensar o seguinte: eu vou comprar aqui. Nesse momento dá para fazer com asa 3. Tá certo? Você pode pensar assim: vou fazer aqui, vou comprar aqui uma da P113, né, 113 e vender duas, tá, da S110 e comprar uma da S100. Pronto. Eu fiz meu primeira fly scaleno, tá, com 10 quilos, claro, né? E depois subiu mais, eu vou lá, compro, né, uma da T115, vendi duas da S112 e comprei uma da S100. Tá? Aqui ele já começa a ficar um pouco perigoso, né? Porque nesse momento, isso aqui já pode estar dando um certo lucro aqui, tá? Mas eu ainda vou aceitar um pouquinho de risco, tá? Considerando que eu dei uma limpada aqui. Aceitar um pouquinho de risco. No terceiro já não vai dar, tá? Mas se for para o terceiro, seria o quê? Seria uma da T118 menos 2 da S115, né? Esse seria o próximo. E aí eu já não vou mais precisar comprar S100. Sabe por quê? Porque aqui eu já vou zerar isso daqui. Eu vou zerar uma boa parte disso. Então isso daqui, depois que o negócio deu uma subida, isso daqui foi para ordem de 30, 40 e poucos centavos. Então você vai vender uma parte disso, vai limpar isso daqui. Então vamos supor que aqui era 10 com 20, por exemplo. Era 10 com 20, então vamos pegar aqui, né? 10 com 20, né? Vamos supor que você limpou e sobrou aqui 5. Beleza, esse 5 está valendo. Mas o importante não é só esse 5, é esse resíduo que ficou aqui. Porque esse cara aqui é o head desse. Tá certo? Né? E aí você vai administrar isso daí, né? Vai administrar isso daí. Tá? Se o mercado pegar e ficar aqui no 114, por exemplo, 113, olha o quanto que isso tem de grana e o quanto que isso tem de grana aqui. Tá? Então, as fly scalenas, elas também têm que ser montadas em momentos, né, propícios. Você pode até pensar o seguinte: mas e se no começo eu montasse com 20, 40 e 20? Bom, aí vai da sua percepção de risco. Tá? Eu acho que 20, 40 e 20 é muito pesado. Por quê? Nesse momento que eu montei isso daqui, o papel estava 108. Esse cara valia talvez 9,50. Não faz sentido eu arriscar. Aqui, 107, aqui tem R$7 de dano estrutural. Não faz sentido arriscar R$14 para recuperar 9, né? Eu acho que esse tamanho tá bom aqui. Tá certo? Então, a sua fly scalena, ela não pode trazer mais dano se o mercado vier contra. O que seria vir contra? O seu head dá muito errado. Tá? Mas, quando você tem, né, uma operação em que você tem esse conforto de fazer
o seu hedge sem gastar dinheiro, a história se modifica. A história se modifica. A sensação, né, de controle ele é muito grande, tá? E nós vamos talvez mais para frente, né, forçar um pouco mais a barra com esse tipo de operação. Talvez fazer ele mais curtinho, mais lá para baixo, tá 115. Vamos fazer então do 113 com 112 e travar no 108, fazer ele curtinho, com potencial de ganho pequeno se cair, mas um potencial gigante se subir. Tá, então a gente vai ter que dosar isso aqui, né? Como eu falo, né? É uma ciência em transformação. É uma ciência que você está o quê? Nós estamos transformando, tá? E elaborando cada vez estruturas melhores, né? Para o dado risco que nós já temos, poder potencializar o ganho em cima do risco que nós já temos. Porque as fases escalenas, elas poderiam ser usadas há bem mais tempo, mas agora acho que chegou um momento propício para não só usar, como refinar o uso dela. Tá? Por isso que é fundamental ter noção de cotação. Não precisa ficar vidrado lá na cotação, mas ter uma noção de cotação, acho que é muito importante para ver onde, mas principalmente o risco. Onde que está o risco? Onde que está a ronca se o negócio vier conta? Tá? Isso é fundamental. E é sempre fazendo ITM, né? No caso, você pode fazer... vamos pensar o seguinte. Se for no começo... Como é que a gente sabe que ele é o começo da subida, né? Isso é o começo. Mas vamos dizer, tá? O papel caiu muito, você acha que vai subir. Então você tem que fazer bem ITM. Tá? Para que, vamos supor, né? Se for aqui na F100, tá? Então aqui, né? Nesse caso, a gente está considerando que já fez isso daqui. Sim. Mas vamos supor o seguinte: você vendeu isso daqui, você fala assim, não, eu quero fazer o hedge na hora. Aí é bom você fazer bem ITM. Então, vamos supor, estava 110, por exemplo. Estava 100, foi para 102, 103. Se você fizer bem dentro do dinheiro, por exemplo, 110 com 105, você consegue fazer ele com um delta estrutural bem menor, em termos de perda, e uma proteção maior, porque até o 110 ele estaria protegido. Tá? Aqui nós estamos falando desse caso aqui, quando o papel já estava 108. Mas imagina se você tivesse feito isso quando o papel tivesse 102. Então não seria 113 com 110. Talvez fosse assim, ó. Talvez fosse, ó, T113, né? Menos 2 dá T108. Talvez até mais para baixo, né? 108, 107, 108. Mais aqui, então, são das R$5, T103. Mais talvez aqui, né? T103. S, né? Desculpa. S, né? Tá? Mas aqui, talvez, você pagasse aqui. Por exemplo, vamos supor que você pagasse aqui, 20 centavos, por exemplo. Paga um pouquinho. Mas olha o potencial de ganho aqui. Tá? Então, de repente, a gente começar a trabalhar, talvez, as fases escalenas, talvez como trade mesmo. Como trade, tá certo? Mas é bom quando você já tem, quando você tem um incentivo para fazer esse trade, né? Estou vendido lá, mas essa posição aqui pode dar 5 pilas. Se eu tenho um risco aqui, pequenininho aqui, vamos dizer aqui, olha, de 3,20, eu estou confortável. Eu posso fazer isso aqui dobrado, isso daqui não tem problema. Poder fazer ele dobrado. Tá certo? Então acho que essas fases escalenas a gente tem que começar a estudar mais elas, tá? Mas se você fizesse aqui, por exemplo, vamos supor que você fizesse o seguinte, tá? O papel está 103. Vamos supor que você fosse forçar a barra aqui, você comprasse aqui, por exemplo, vou pegar aqui um exemplo, vai? Uma da T 110, olha só, hein? Aqui a T 110 já está abaixo do intrínseco, né? R$7, aqui já está no 6,40, 6,30. Tá? Vender aqui, por exemplo, duas da T, da S106, por exemplo. Então vamos supor que aqui esteja mais ou menos 6,30, né? A S103 está o quê? 3,50, por exemplo. Tá? Quer dizer, volta um bom dinheiro aí e você resolve comprar aqui uma da S110, S100, tá certo? E você paga aqui, por exemplo, 30 centavos. Você fez isso daqui, por exemplo. Então, qual que é o nosso risco aqui? É 2,30 só, né? 2,30. Tá certo? Quanto que está valendo aqui a G, né? A G100? G100 está custando aí, sei lá, né? 103 vai estar o quê? Vai voltar uns 5,50. Imagina se você tivesse falando assim, não, olha, beleza, tá nessa situação, eu vou fazer ele triplicado.
Se você embolsou esse dinheiro, está valendo, né? Para você fazer duplicado, seu risco não é tão grande assim. Porque se você for pegar aqui, o máximo que vai perder é 2,30. Vezes 3 dá 6,90. Né? Mas quando você vende a seco, você sabe que sobe, né? Tá? Então, se você fizer isso daqui, por exemplo, você fala assim, então eu faço 3 aqui, ó. 3 da T110, menos 6 da S106, mais 3 da S100. Cara, isso aqui na primeira subida, isso daqui desmancha. Na primeira subida, isso daqui é R$4 de diferença. É só vocês pegarem as T's com as S, pega com R$4 de diferença. Tá? Essa daqui, essa T115 menos 2S112, essa daqui já está dando, deixa eu ver, 2,40 com 70, cara, já está dando aí, já está dando quase que 90 centavos isso daqui. Isso é porque são R$3, não é? Imagina de R$4. De R$4 já está mais dando o quê? 1,20, 1,30. Então quer dizer que aí você tem o quê? Tem um ganho tão grande, né? Que acaba compensando o que você perdeu lá. Ah, mas se cair você perde. Escolhe o seu difícil, né? Escolhe o seu difícil, tá? Eu acho que vai. A abóbora, como é que tá? A abóbora, dependendo do período, né? Vale mais. Você tem uma certa noção se aquilo está muito amassado ou não, porque é mais fácil de avaliar, tá? As ações também são fáceis de avaliar se você não tiver posicionado. Porque depois que você está posicionado, entra o problema do viés, né? Tá certo? Então, no caso aí, não precisa esperar o vencimento para não. zerar. Não, isso daqui deu, por exemplo, 80 centavos, você já limpa isso daqui e já soca o outro lá em cima. Certo? Tá? Beleza, gente. Vamos tomar café aí, tá? Tomar um café aí.